Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, né, sobre o período conhecido como regime militar. Então, na aula passada nós falamos um pouquinho do que significa ser um golpe ou uma revolução. Nós falamos também do primeiro presidente do período militar, que foi o Costa e Silva, foi o Castelo Branco. A vida dele, a atuação dele no exército, quando ele chegou ao poder, qual foi a proposta que houve, né, quando ele chegou ao poder, no caso, né, de que era para reorganizar a política nacional e depois devolver o poder à população numa eleição que seria realizada em 1965, fato que não aconteceu, né? Então, ele vai ficar no poder até 66, né? Então, aí 67 vai assumir o presidente Costa e Silva, né, sobre já uma nova Constituição, e apenas a única coisa que o Costa e Silva vai modificar dentro desse cenário é o ato institucional número 5, que nós vamos ver dentro da apresentação. Bem, então, quando a gente fala em regime militar, então o período dos outros dois presidentes, no caso, o Costa e Silva e o Médici, ele é caracterizado como um período chamado de linha dura, ou o endurecimento do regime. Então, quando nós falamos em endurecimento do regime, então o regime até então, até o governo Costa e Silva, né, ele estava no processo de transição, onde, né, era preciso se consolidar o regime primeiramente para depois ter o endurecimento. Então, no caso, né, o endurecimento do regime, né, e a institucionalização da opressão. Então, no caso, né, o governo Costa e Silva ele vai editar o ato institucional número 5, que foi o ato que vai, né, acabar com todas as liberdades individuais, né, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Bem, então, para a gente saber aqui. Então, o golpe de 64 tinha como promessa estabelecer a ordem e logo em 65, né, a promoção de uma nova eleição, fato que não aconteceu, além da imposição de 4 atos institucionais, que consolidou o regime, cassou os direitos políticos de possíveis opositores, né, como Carlos Lacerda, como Juscelino Kubitschek, entre outros, né, políticos e intelectuais, e impulsou Arthur Costa e Silva, endurecendo a repressão a quem era considerado subversivo. Bem, então, no processo aí desses dois presidentes, nós teremos o auge, né, da repressão, né, considerado como anos de chumbo também. Então, o controle da mídia se constituiu como peça fundamental para a manutenção da população sob o controle, além da imagem, né, de prosperidade econômica, e o sucesso no esporte vai justificar a propaganda nacionalista do período. Então, no caso, né, o período conhecido como linha dura também tem essa particularidade. No caso, o controle da mídia. Então, os jornais eles vão passar a documentar aquilo que o governo achava que deveria ser, né, transmitido. A mídia ela não era livre. Além, né, de outras questões que nós vamos tratar no meio desse discurso aqui, ou dessa palavra, dessa aula que nós teremos agora. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, no caso, né, o segundo presidente militar do Brasil foi o Arthur Costa e Silva, natural de Itaquira, né, de Taquari, né, então no Rio Grande do Sul. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1899 no Rio de Janeiro, e faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de dezembro de 1969. Então foi um militar político brasileiro, foi o segundo presidente do Brasil no regime militar. Então era filho de Aleixo Rocha da Silva Almirante Mesquita, né? Então ele foi filho, né, de famílias, né, de família tradicional gaúcha. Então o Aleixo Rocha da Silva e a Almerinda Mesquita da Costa e Silva. Então o irmão, né, e irmão de Rio Grandino da Costa Silva, né? Então o presidente Costa e Silva, né, tem, né, origem gaúcha de família tradicional, né, voltada mais para a pecuária. Então, filho de portugueses, Arthur Costa e Silva iniciou a carreira militar ingressando no Colégio Militar de Porto Alegre, onde concluiu o curso como primeiro da turma e aluno comandante. Casou-se com Yolanda, né, Gilberson Barbosa, né, filha de um militar. Em 1918, entrou na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, na qual classificou como terceiro da turma,
aspirante no dia 18 de janeiro de 1921. Então, era o segundo tenente em 22, quando participou da tentativa de levante no 1º Regimento da Infantaria na Vila Militar. Então, no dia 5 de julho deste mesmo ano. Então, ele fez parte dos movimentos tenentistas, né, de 20, sobre a questão, né, da tentativa de acabar com a política café com leite. Bem, então, estagiou nos Estados Unidos, né, de janeiro de 1944, após ter sido instrutor adjunto das táticas gerais da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Como coronel, foi adido militar na Argentina, em 1950, e a 52. Então, ele fazia parte da Escola de Estratégia Militar. Então, chegou ao generalato no dia 2 de agosto de 52, alcançou o último posto general do Exército em 25 de novembro de 1961. Comandou a terceira região militar em Porto Alegre, de 57 a 59, e a segunda divisão da infantaria em São Paulo, entre 14 de fevereiro de 59 a 7 de julho de 61. Então, ele comandou ainda o 4º Exército em Recife, de agosto de 61 a setembro de 62, quando passou a chefe do Departamento Geral, né, do Pessoal, e depois a chefe do Departamento de Produção e Obras. No governo João Goulart, ele reprimiu com eficiência a manifestação estudantil no Nordeste, mas acabou afastado do comando, né, do 4º Exército. Então, ao final de 63, participou ativamente da conspiração que derrubou o presidente João Goulart. Esse assumiu a presidência depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, do qual era vice-presidente. Os militares acusaram Goulart de estar tramando um golpe de Estado contra Costa e Silva, e acabou assumir, né, o ministro da Guerra logo após o golpe de 64. Em 31 de março de 64, e permaneceu ministro da Guerra de Castelo Branco, iniciado em 15 de abril de 64. Então, como ministro da Guerra, tomou a posição de defensor dos interesses da chamada linha dura, vertente ultradireitista, né, ou ultradireita, das Forças Armadas, e pelo ato institucional número 2, que transferiu as eleições do novo presidente para o Congresso Nacional. Impôs-se, né, como candidato à sucessão de Castelo Branco, né, então, alijando, né, os militares castelistas. Como o futuro presidente Ernesto Geisel e seu futuro auxiliar, né, o Golbery, né, de Couto e Silva, como posto de responsabilidade. Então, no caso, o Costa e Silva, ele tinha uma proposta, né, de um governo mais rígido, de caçar e perseguir a oposição, ou aqueles que eles chamavam de subversivos. Bem, então, aqui nós temos uma foto, né, do Costa e Silva dentro de uma reunião em São Paulo, né, então, um pouco antes, né, dele chegar ao poder. Então, Costa e Silva chegou à presidência, né, então, no dia do seu aniversário, 3 de outubro de 66, então, Costa e Silva foi eleito presidente da República pelo Congresso. Então, ele obteve 294 votos a favor, então foi candidato único pelo Arena, e o MDB se absteve de votar. Então, no caso, né, então ele foi eleito apenas com congressistas do partido, né, do Arena. Então, o caráter não democrático da eleição de Costa e Silva se deve não apenas ao fato de ter sido uma eleição indireta, mas também da repressão política que, desde 64, cassou direitos das lideranças que impôs aposentadoria forçadas e demissões sumárias, intervenções em sindicatos, fechamento de órgãos operários, estudantis, acadêmicos, dissolução de partidos políticos, julgamento de civis pela justiça militar. Então, no caso, o governo Costa e Silva também foi marcado por conta dessas formas, né, de intervir diretamente nesses órgãos. No caso, militares que eram contra o regime, eles eram aposentados de forma compulsória. Então, não foi apenas a população civil que sofreu, mas também membros da força militar que eram opositores ao sistema que era chamado de linha dura. Então, a consequência dessa crescente restrição dos direitos civis e políticos era uma maioria parlamentar dócil ao regime, que legitimava as eleições indiretas aos candidatos, né, a presidente imposto pelos militares. Então, no caso, né,
os membros do Arena, eles eram a favor desse sistema, levando em consideração que o maior medo era que um partido de esquerda chegasse ao poder, e isso voltando, né, aquilo que eles chamavam de subversão. Então, o governo Costa e Silva, ele tomou posse no dia 15 de março de 67, em meio a grandes expectativas quanto ao progresso econômico e à redemocratização do país. Nesse mesmo dia entrou em vigor a Constituição de 67, que inspirou-se, né, o prazo da vigência do ato institucional número 2, cujos efeitos foram, né, plenamente protegidos e excluídos da apreciação pelo Poder Judiciário. Então, ele extinguiu a Frente Única, né, a Frente Ampla, movimento de oposição que reunia políticos do período pré-64. Então, ele empreendeu medidas de combate à inflação, a revisão da política salarial, a ampliação do comércio exterior, iniciou reformas administrativas e expandiu as comunicações. O Brasil passou por uma profunda crise no sistema de transporte, problemática que recebeu a atenção do seu governo e ao lado do Plano Nacional de Habitação. Por outro lado, não abordou efetivamente os problemas da educação. Então, o governo Costa e Silva ele teve essas particularidades. Primeiro, ele caçou a oposição, que foi a extinção da Frente Ampla, que estava sendo formada pelo Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, entre outros políticos. E ele vai empreender, no caso, o controle do salário. Então, ele vai provocar o congelamento do salário como uma forma de combate à inflação. E ele vai ampliar o comércio exterior, né, as exportações do nosso produto brasileiro. Então, ele vai passar por profundas crises de transporte, de estrutura no país, né? Então, ele também vai iniciar a construção de várias estradas, né, entre vários projetos que vão ser a cara do regime militar. Então, uma outra coisa também importante, ele não vai abordar os problemas efetivos na democratização da educação do Brasil. Lógico, a educação vai ter um papel fundamental para a concretização do regime, ou a propaganda do regime, mas não vai sofrer mudanças significativas nesse momento. Então, politicamente, porém, a situação se torna mais tensa. No dia 26 de julho de 68, membros da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, lançaram um carro-bomba contra o quartel-general do 2º Exército em São Paulo. O Mário, né, Cosel Filho, soldado que era sentinela naquele momento, dirigiu-se ao carro e morreu quando a carga de dinamite explodiu. Foram feridos gravemente mais 6 militares. Então, no caso, nós temos esse primeiro ato, né, da guerrilha urbana dentro do território nacional durante o regime militar. Então, ainda em 68, a morte do estudante secundarista Edson Luiz, em confronto com a polícia, provocou a passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. A situação política agravou-se ainda mais em agosto, quando o deputado Márcio Moreira Alves recomendou num discurso que as moças se recusassem a dançar com cadetes em protesto contra o regime militar. Então, nós temos, né, dentro do Congresso, o deputado, né, o Márcio Moreira, que ele vai dizer o seguinte, né, que uma forma de você minimizar, você tentar impor alguma forma de combate a esse regime era fazer com que as moças não dançassem com os recrutas, mas isso vai gerar outros problemas. Bem, então, o governo pediu licença ao Congresso para processar o deputado, mas o pedido foi negado. Então, Costa e Silva convocou o Conselho Nacional de Segurança e no dia 13 de dezembro de 1968 ele editou o Ato Institucional número 5, que lhe dava poderes de fechamento do parlamento, caçar políticos, institucionalizar a repressão. Então, no caso, nós vamos falar do ano de 68 um pouquinho mais, mas o ano de 68 no mundo foi um ano de ampla movimentação. Em Paris houve movimentações, houve protestos de estudantes por conta de reformas estudantis, né? Aqui no Brasil houve também essa questão da Marcha dos 100 mil, nós teremos também os festivais da canção, que vai ter um cunho político muito forte ali naquele momento, e isso vai levar à edição do Ato Institucional número 5. Bem, então vamos começar pela passeata dos 100 mil. Né? Então, no caso, né, então, a passeata dos 100 mil, né, então foi um movimento onde houve a morte do estudante como uma forma de protesto, as pessoas saíram à rua para protestar contra eles. Bem, então, um outro fato aqui importante,
Então, no caso, o Congresso da Uni de Ibiúna. Então, no mesmo ano, em outubro, foi realizado clandestinamente o 30º Congresso da Uni em Ibiúna, São Paulo. Então, foram presas 700 pessoas, entre elas principais lideranças do movimento estudantil, como Luiz Travasso, né, presidente eleito, Vladimir Palmeira e José Dirceu, Franklin Martins e Jean-Marc von der Weyden. Né? Então, no caso, nós temos, né, esse congresso que foi realizado numa pequena cidade de São Paulo, Ibiúna, e esse congresso vai ser reprimido e as principais lideranças desse congresso serão presas. Então, após a prisão das lideranças, então, no 30º Congresso da ONU, se vê obrigada a escolher ainda mais e passar a realizar microcongressos regionais, articulados por Jean-Marc von der Weyden, né? Então, o seu presidente. Na época, entretanto, Jean-Marc é preso e assume seu posto. E, né, Onistino Guimarães, que desaparece em 73. Então, no caso, né, começa a ter a perseguição do movimento estudantil. Né? Lógico, nós temos a prisão também de membros do que eles chamavam de Igreja Comunista, né, no caso do Frei Beto e o Frei Tito, né, tanto é que um deles ele se suicida por conta do caso da tortura que ele sofre pela polícia, né, do exército, e isso vai levar também o desaparecimento de várias lideranças. Então, no caso, o Alexandre Lene, o aluno da Universidade de São Paulo, é preso e morto pelos militares. A missa à sua memória, realizada no dia 30 de março na Catedral da Sede, em São Paulo, é o primeiro grande movimento de massa desde 68. Né? Então, no caso, nós temos também a morte de outros estudantes, e isso vai levar vários problemas para, né, o regime naquele período, que vai aumentar ainda mais a repressão. Bem, então aqui nós temos uma foto, né, dos estudantes presos, né, no Congresso de Ibiúna por conta dos atos institucionais. Reuniões eram proibidas, então isso vai gerar a prisão desses jovens naquele momento. Bem, então, o Festival da Canção. Em 1968, foi bem agitado na cultura mundial, os movimentos contra a cultura ganham forças em Paris, as manifestações estudantis serviram como inspiração em diversos movimentos pelo mundo, inclusive em composições artísticas brasileiras. No caso, na canção do Gilberto Gil, né, Geleia Geral, e também na canção do Caetano Veloso, intitulada como Proibido Proibir. Então, no caso, né, em 68, a canção do Gilberto Gil foi desclassificada, e isso vai levar a uma apresentação extremamente pulsante, né, da música do Caetano Veloso Proibido Proibir, fazendo um discurso de repúdio a essa desclassificação. Então, a favorita, a vitória, seria a canção, né, para não dizer que não falei de Flores, né, que foi, né, composta pelo Geraldo Vandré. Então, essa canção, ela tinha o favoritismo do público e ganhou vários prêmios, né, da opinião pública. Mas, né, ela passou pela censura, levando em consideração que cada canção, quando ela era exposta, ou quando ela era produzida, ela era obrigatória ser mandada para o órgão, né, do caso, né, a polícia de inteligência, que iria analisar as obras e iriam dar a permissão dessa obra ser publicada ou não. Então, por conta dessa canção, Geraldo Vandré, ele é preso pelos militares e ele nunca mais volta a compor daquela mesma forma. Né? Então, o Geraldo Vandré, ele é preso e ele sofre torturas dentro da prisão. Né? E isso fica bem claro em algumas obras, né, alguns estudos, né, daquele período, que vários artistas que eram considerados subversivos ou se exilaram ou simplesmente foram torturados dentro dos porões do DOPS ou simplesmente eles foram mortos e fugiram, sumiram, né? Então, no caso, né, vários desaparecidos políticos, né, não têm o seu paradeiro relatado até os dias de hoje. Então, nós temos aqui, né, a foto do Caetano Veloso na apresentação da música, né, Geleia Geral, né, da música Proibido Proibir, né? Então, junto com a banda que era conhecida como Mutantes, né, que tinha como participante a Rita Lee, entre outros membros, né, da banda que até os dias de hoje ela ainda é ativa. Então, nós temos aqui a foto do Geraldo Vandré oferecendo seu violão para o público, né, depois da apresentação na final do Festival da Canção de 68. Bem, então, o ato institucional número 5, que foi
né, imposto no dia 13 de dezembro de 68, então foi o quinto, né, desse grande aparelhamento do Estado, né? Então, no caso, em 64, né, desde 64, o ato institucional foi a maior forma da legislação durante o regime militar, dando que o nome do comandante supremo da Revolução, então a liderança do regime, derrubaram até a Constituição da nação e foram aplicadas sem possibilidade de revisão judicial. Então, no caso, né, o presidente ele tinha todos os poderes em suas mãos. Então, nem o poder do Supremo, né, de Justiça poderia ir contra o ato institucional. Então, o ato institucional número 5, o mais duro de todos os atos, foi emitido pelo presidente Costa e Silva no dia 13 de dezembro de 68. Então, isso resultou a perda do mandato dos parlamentares, né, os militares, a intervenção ordenada nos presidentes nos municípios, nos estados e também na suspensão de qualquer garantia constitucional, que eventualmente resultaram na institucionalização da tortura, né, comumente usada no instrumento pelo Estado. Então, no caso, nós temos aqui a legalização da tortura. Então, aqueles que eram considerados perigosos, eles poderiam ser interrogados de forma não ortodoxa, né, pelo governo. Então, levados para o porões dos DOPS e muitos poucos deles saíram de lá por conta desse, né, desse sistema. Então, aqui nós temos um jornal, né, ali retratando, no caso, o ato institucional número 5, né, que tinha como intenção a manutenção da Revolução. Bem, então agora nós vamos falar um pouquinho do Garrapazu Médici. Então, o Médici, o Emiliano Médici, né, então, ele é originário de Bagé, né, ele nasceu no dia 4 de dezembro de 1905, falecendo no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 85. Então, um militar político brasileiro, então foi o 28º presidente do Brasil e o terceiro durante o regime militar, entre 30 de outubro de 69 e 15 de março de 74. Bem, então, ele estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, formou-se na Escola Militar de Realengo, de 1924 a 1927. Foi promovido segundo tenente e a primeiro tenente em 29, ele lutou a favor de Getúlio Vargas, que o promoveu como capitão, porém, devolvido ao segundo tenente após a consolidação do golpe de 30, no mesmo ano. Defendeu o governo Getúlio Vargas contra a Revolução Constitucionalista de 32. Em 1934, ele definitivamente é levado a capitão, sendo designado ajudante do secretário da Escola de Estado-Maior em 37, porém afastado do Rio de Janeiro em 1939, para o 8º Regimento da Cavalaria, situado em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, em 1954, assumiu a chefia do Estado-Maior da terceira Região Militar em Porto Alegre, e o convite do general Arthur Costa e Silva, então comandante daquela unidade, com quem estabeleceu forte amizade. Né? Então, foi promovida a general da Brigada em 61, apoiando a posse do presidente João Goulart sob o regime parlamentarista. Não há indícios que tenha participado da conspiração para derrubar João Goulart. Então, em abril de 64, por ocasião do movimento militar de 64, né, então, Médici era comandante da Academia Militar Agulhas Negras, mobilizando, né, momentaneamente os cadetes, quando avisado por telefone que seu amigo general Costa e Silva, posicionando-se em Resende, no Rio de Janeiro, e Médici, né, angariou isto e né, pacificou as tropas paulistas no segundo exército. Né, então, ele vai dissuadir, né, a questão do ministro da Guerra Armada, né, então Moraes, âncora, então, o nome de João Goulart, né, da missão do presidente, né, de ataque. Então, posteriormente, ele foi nomeado adido militar nos Estados Unidos, onde tinha problemas com o salário e com a coluna. Né, então, onde manteve, né, retraído por ser, né, monoglota, então ele só falava português, não falava o inglês, então ele foi obrigado a voltar para o Brasil. Então, em menos de 2 anos, ele retornou ao Brasil. Em 67, ele sucedeu, né, Gobério Couto e Silva,
na chefia do Serviço Nacional de Informação, então, órgão de inteligência da ditadura. Então, nessa agência, ele permaneceu por 2 anos de maneira discreta, então seus cartões de visitas eram disputados. Então, o ex-ministro Armando Falcão carregava um dentro da carteira numa capa plástica. Então, a única atividade social de Médici era ir aos estádios, com o rádio, né, colado no ouvido, apoiou o ato institucional número 5 na reunião do Conselho de Segurança Nacional de Costa e Silva. Então, no dia 16 de abril, né, entre 16 de abril a 20 de outubro de 69, comandou o Terceiro Exército com sede em Porto Alegre, com o afastamento, né, definitivo do presidente Costa e Silva por causa de um derrame cerebral. Uma junta militar assumiu a presidência provisória da República pelo período de 60 dias. A junta fez uma consulta a todos os oficiais e generais da Força Armada para escolher entre eles o general Albuquerque Lima. Então, Médici foi eleito o novo presidente da República com maioria dos votos. Antes da posse de Médici, a junta ainda ortogou uma nova Constituição. Então, aqui nós temos, né, uma foto do Costa e Silva um pouco antes do fato do derrame. Bem, então, a posse de Médici. Então, Médici, ele exigiu, né, que para sua posse à presidência o Congresso fosse reaberto, e assim foi feito. No dia 25 de outubro de 69, Emiliano Garratas Médici teve a escolha como presidente da República, sacramentando por uma sessão conjunta do Congresso Nacional, obtendo 293 votos com 75 abstenções. Então, tomou posse no dia 30 de outubro de 69, tendo consciência do caráter de exceção do regime, prometendo estabelecer a democracia até o fim de sua gestão, o que não ocorreu. Bem, então, a posse de Médici, né, depois do derrame, né, do Costa e Silva. Então, Médici ele vai chegar ao poder no momento onde a promessa que ele vai fazer não vai ser realizada. Então, vai demorar ainda mais 2 presidentes para o Brasil voltar a ter um presidente, né, um presidente civil. Então, a política externa, né, então, em dezembro de 71, esteve, né, em visita aos Estados Unidos. Então, queria uma visita com alto simbolismo. Então, ele foi recepcionado pelo Nixon na base de Andreas. Então, transporte de helicóptero para a Casa Branca, discurso conjunto no Congresso, algo concedido anteriormente a Jango. Então, a presença de Nixon em um jantar na Embaixada Brasileira foi um dos marcos mais importantes dessa visita. Então, o cerimonial norte-americano, né, recusou, e a solução de compromisso foi o estadista, né, de uma noite de Camp David, né, sem a presença dos anfitriões. 2 encontros com Nixon e um almoço com o vice-presidente. Então, durante as conversas entre os presidentes, no salão oval da Casa Branca, a única testemunha foi Venor Walters, ex-embaixador do Brasil, como um interpretante. Então, Médici ofereceu apoio clandestino para derrubar o governo de Fidel Castro, enquanto Nixon ofereceu um fundo para ajudar a derrubar Salvador Allende no Chile. O único assunto concreto das conversas foi o pedido de Médici, né, que se promovesse Arthur Moura, né, com a general, o que Nixon prontamente aceitou. Então, aspectos do relacionamento em volta da democracia no Brasil foram tratados pelos governantes, só pelos jornais, mas receberam, né, pouca atenção. Então, aqui nós temos, né, no caso, a foto, né, dos 2 presidentes dentro da Casa Branca, né, dentro dessa realidade. Bem, então, a política interna, então, nas 2 eleições ocorridas durante o governo, né, de Garrastazu Médici, a Arena, partido que sustentava o regime militar, saiu amplamente vitorioso, fazendo em 70, 19 senadores, né, contra 3 do MDB. E em 72, ele elegeu quase todos os prefeitos e vereadores do Brasil. Os 3 ministros mais importantes do seu governo tinham grande autonomia, eram o Delfim Neto, né, que comandava a economia, o João Leitão de Abreu, que comandava a política, e o Orlando Geisel, que comandava o combate da chamada subversão. Então, nós temos essa política interna mais voltada sobre uma questão de uma visão de reabertura, que não vai se concretizar.
e além das políticas, né, voltadas para a economia, que o Delfim Neto defendia, que era primeiro necessário fazer o bolo crescer, para depois ele ser dividido. Bem, então, no caso nós temos aqui algumas charges, né, sobre essa política de fazer o bolo crescer primeiro para depois ser dividido. Então, fermento em pó Delfim Neto. Rende mais se você comer sozinho. Né? Então tem todas essas características aí. O bolo cresceu, mas ele não foi devidamente repartido. Então a censura. Então o governo Médici, né, na Constituição de 67, que havia sido alterada na junta governamental, né, provisória de 69, alguns meses antes de sua posse, para ser ainda mais repressiva do que a sua antecessora, seu regime fez o uso liberal da tortura irrestrita e a censura à imprensa. No caso, com um caráter moralista, eles vão proibir a importação de revistas, né, de cunho adulto. Então, isso foi também uma característica do governo, né, militar, a questão do moralismo. Bem, então aqui nós temos, né, uma foto, né, contra a censura da cultura, né, que foi realizada ali na década de 70. Né? Então, nesse sentido, vai começar a ter esse tipo de luta contra uma reabertura cultural. Então, o milagre econômico. Então, foi o período durante o qual o país viveu o chamado milagre econômico. Então, o crescimento econômico recorde, inflação e baixa desenvolvimento, né? Então, inflação baixa e projetos desenvolvimentistas, como o Plano de Integração Nacional, o PIN, que permitiu a construção de rodovias como Santarém-Cuiabá e a Perimetral Norte, a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói, além de grandes incentivos fiscais à indústria e à agricultura, que foram a tônica do período. Então, assim, o ministro mais famoso do governo Médici foi o governo da Fazenda, o Delfim Neto, e dos transportes, o Mário Andreasa, né, além de Jarbas Passarinho, né, devido às suas, né, ao Mobral. Então, durante o governo Médici, também tem essa questão de trabalhar a educação de jovens e adultos sobre uma perspectiva, né, dessa democratização do ensino. Bem, então, na época também foram construídas casas populares através do BNH. No seu governo, concluiu-se acordo com o Paraguai para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que está sobre, né, uma administração binacional entre o Paraguai e o Brasil, e a época, né, a hidrelétrica era a maior potência instalada no mundo. Até hoje é recordista planetária, né, em sua produtividade. Né, então, a questão da propaganda, né, então, a propaganda ufanista sobre ninguém segura esse país, né, é um dos planos também, né, desse sentido, né, desse sistema do milagre econômico. Então, na economia, o governo também ficou marcado pela excepcional crescimento econômico que ficou conhecido como milagre econômico no Brasil. Então, houve grande ascensão da classe baixa e da classe média, cresceu muito o consumo de bens duráveis, como automóveis, tratando-se comum nas residências, televisor e geladeira. Em 72, passou a funcionar a televisão a cores no Brasil. Né? Então, no caso, ele vai abrir o crédito, né, para que as pessoas pudessem começar a consumir, né, classe média e baixa. Né? No entanto, né, não vai chegar a toda a parte do território. Bem, a propaganda. Então, pelo menos dois fatos fizeram Médici um dos mais incomuns presidentes da ditadura militar, inaugurado em 64. Então, a utilização maciça, né, da propaganda, com gastos de milhões de cruzeiros, estimulando o patriotismo com o apoio da ditadura, como, por exemplo, no slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Então, essa questão, né, de um pensamento ufanista dentro do território nacional. Então, dentro desse modelo aí, né, então o Médici, ele vai lançar esse modelo de propaganda, né, então, até 64, o Brasil era apenas um país do futuro, então o futuro chegou. E esse também aqui, ninguém mais segura esse país, que também vai ser usado no futebol, né, principalmente sobre a conquista do tricampeonato na Copa de 70, que vai ser uma propaganda muito pesada para o regime, né, para o regime militar, como essa proposta de ufanismo, né, de que ninguém segurava mais o Brasil. Então, as medidas populares, né, então, no campo social, foi criado o Plano de Integração Social,
o Plano de Assistência Rural, ligado ao FUR Rural, então, que previa benefícios de aposentadorias e aumento de serviços de saúde, antes escassos nos trabalhadores rurais. Então, foi feita uma grande campanha contra o analfabetismo adulto através do Mobral e outras para a melhoria das condições de vida na Amazônia, como a participação dos jovens universitários no chamado Projeto Rondon. Esse projeto foi reativado em 19 de janeiro de 2005. Então, em 1970, ele criou o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, o INCRA, e o Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército, o DEP, né? Então, atualmente nomeado como Departamento de Educação e Cultura do Exército. Entre outros programas de desenvolvimento social que surgiram no governo, então, o programa de redistribuição de terra e o estímulo à agroindústria do Norte e Nordeste, o ProTerra, em 71, o Programa Espacial para o Vale do São Francisco, o ProVale, em 72, o Programa do Polo Agropecuário e Agrominerais da Amazônia, o Polo Amazônia, em 74, o Programa de Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste, o Polo Nordeste, em 74 também. Então, no combate da subversão, então, o governo Médici foi responsável pela eliminação das guerrilhas comunistas rurais e urbanas, ancorada pelo Ato Institucional número 5, de dezembro de 68. Então, a repressão, as manifestações populares, as guerrilhas foram bastante pesadas, a resistência passou a ser armada, então, com assaltos a bancos, obtendo esses artifícios, né? Então, atentados contra militares, sequestro de autoridades e treinamento de guerrilhas em outros países. Então, no caso, né, contra a repressão, o movimento de oposição também vai organizar esse sistema, né, de guerrilha. Então, segundo o relatório confidencial, né, produzido pelo Centro de Segurança de Informação da Aeronáutica, em março de 72, indica a resistência de Emílio Garrastazu Médici sofria um atentado à bomba, encontro, né, teria no Rio de Janeiro com o presidente da Argentina e do Uruguai. Então, outro documento, o CISA, mostra que o ministro da Justiça do governo Costa e Silva, Gama e Silva, também seria alvo de atentados. Então, o governo reagiu com a mão de ferro e a repressão endureceu. Então, foi centralizado o comando da polícia política dentro do Exército e passou a ser ofensiva. Então, o comando da repressão foi dado ao ministro do Exército, Orlando Geisel, né, prevalecendo sobre a administração civil da Marinha e da Aeronáutica, em setembro de 70. Então, foram criados o Departamento de Operações de Informação, o DOPS, o DOIS, e o DOPS e o DOI-CODE. Né, então, aqui nós temos algumas capas de jornais, né, então, matérias sobre o sequestro, né, do embaixador americano, que deu origem a um filme, né, chamado Que é Isso, Companheiro, também. Né, então, nós temos esse movimento crescente no país. Então, o fim do governo Médici, né, então, o fim de seu mandato, o presidente Médici abandonou a vida pública, sucedido em 15 de março de 74 pelo general Ernesto Geisel. Bem, então, nossa conclusão aqui. Então, o período de 74, de 67 até 74, foi considerado como um endurecimento do regime, fato que se cristalizou com o Ato Institucional número 5 e a tortura e o aumento da censura. Então, em contrapartida, o grupo de oposição, né, iniciou movimentos de guerrilhas e sequestros de embaixadores e atentados contra, né, fontes militares. Então, a população está alheia aos problemas gerados pela repressão, né? A propaganda nacionalista e o milagre econômico foram usados para manipular a opinião pública a favor do regime. Os últimos dois presidentes militares, Geisel e Figueiredo, tiveram a missão para uma reabertura política lenta e gradual e segura. Né? Então, no próximo tema, nós vamos falar sobre essa questão aí da reabertura. Bem, gente, então eu acredito que tenha sido isso, né? O período militar é um período bem controverso, ainda mais nos dias de hoje. Né? Nós trabalhamos esse período militar, né, tentando, né, mostrar como é que isso foi complicado de ser estudado, porque muita coisa foi destruída, muita coisa não é relatada, e isso é um problema até os dias de hoje, e além, né, do velho debate que nós temos até os dias de hoje. Foi positivo?
foi negativo. Então, cabe a nós chegarmos a essa conclusão, mas de uma forma neutra. Sempre pensando da seguinte forma, estudando os atos e como é que isso vai interferir na sociedade brasileira. Bem, então, eu agradeço a todos, acho que foi isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou disponível pelos canais, né, da sala que vocês sabem. Bem, qualquer dúvida também, deixe uma pergunta aqui nos comentários, deixe seu like, né, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.